Pessoal, boa noite. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Então, como sempre, né, a gente sempre faz aquela análise do da Bíblia, né, na primeira passagem, e aqui vamos ter várias passagens da Bíblia também. Então, primeiro a gente começa aqui com Mateus 22, versículo 34 a 40. Aí os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, se reuniram, né? E sempre a gente percebe, quando a gente faz um estudo mais minucioso da Bíblia, que, assim, o quão Jesus estava em hiperfoco, o quão Jesus estava sempre atento, porque inúmeras cascas de banana, né, colocava-se para ele, né, muitas tentando pegar ele em contradições, tentando pegar ele em pegadinhas, só que eles esqueceram que ele estava lidando com o espírito crítico e com o governador do planeta. E aqui vem mais uma tentação, a gente vai ver várias, várias. Essa aqui é só a primeira. Então, mestre, qual o maior mandamento, qual a maior lei que existe? Aí a gente já sabe, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui é que tem um detalhe, ó, toda a lei e todos os profetas estão aqui dentro. Então, foi uma forma que Jesus fez de não cair nessas armadilhas. Mas presta bastante atenção que, de fato, quando a gente tem Deus como nosso guia maior e a gente prega o amor, com certeza a gente está adquirindo os maiores tesouros que estão aqui nesse planeta. Isso é coisas que a gente já falou em outros capítulos. Esse apenas vai fortalecer esse argumento, principalmente do amor, né? O significado do amor. E sempre aqui, né, Mateus ainda, capítulo 7, versículo 12, fazei aos homens tudo aquilo que queira que eles vos façam. Gente, sinceramente, aqui resume tudo. Quando você se coloca no lugar do outro, quando você nem apenas se coloca no lugar do outro, quando você se projeta em terceira pessoa, isso também a gente já falou em capítulos anteriores. Se você estivesse vendo o que você está fazendo, você, como narrador observador, você se sentiria orgulhoso ou você se sentiria envergonhado com as suas atitudes? Você gostaria de que fizessem o que você está fazendo com você? Isso é um grande balizador que a gente tem que ter na nossa vida. Um grande balizador. Porque se as pessoas tivessem o bom senso, tivessem essa noção, eu te garanto que a Terra já não estava mais nesse processo transitório dela, não. Ela já era um plano feliz, que inevitavelmente isso vai ocorrer. E novamente, aqui Lucas, tratai todos os homens como querer que eles vos tratem. Então vamos perceber daqui para frente como é que a gente está tratando as pessoas. Aqui é uma passagem gigante também da Bíblia, mas tem muitas coisas importantes, tanto de Mateus 18, versículo 23 a 35. Aqui, né, só para dar uma resumida, tem dois casos. O primeiro caso é a pessoa estava devendo 1.000 talentos, que é acima de dinheiros, né, talentos e dinheiros. Então, o que foi que aconteceu? Ele pediu para o Senhor, né, pediu para que perdoasse as dívidas dele, tudo, e o Senhor foi misericordioso. Pense assim, vamos trazer para o nosso contexto. Eu estou devendo 100 milhões de reais para uma pessoa,
E essa pessoa foi lá e foi misericordioso comigo, quitou, né, quitou, essa dívida. E essa a mesma pessoa tinha uma outra que devia R$ 100 para ela. E ela não aceitou, foi para cima, foi ríspido, tudo. E o primeiro senhor, né, sabendo disso, falou: "Pô, espera aí, eu perdoei R$ 100 milhões para ele, e ele não está perdoando R$ 100 para um terceiro, manda ele para cá e vamos dar, o tratamento devido, já que ele não teve misericórdia, já que ele não tratou os outros como ele gostaria, porque ele gostaria de ter sido tratado assim, e ele foi tratado dessa forma. Mas ele não tratou as pessoas da forma como ele queria ser tratado, como ele foi tratado, nem queria, no caso ele foi tratado. E aí vem a parte final aqui: "E é assim que meu Pai que está nos céus vos tratará, se não perdoardes do fundo do seu coração a falta que os seus irmãos têm contra vós". Então, gente, a ideia que eu quero passar, na verdade, que o evangelho quer passar nesse nessa premissa aqui, é uma premissa de causa e efeito. Se eu quero perdão, eu tenho que perdoar. Se eu quero que as pessoas me tratem bem, eu tenho que tratar as pessoas bem. Isso não quer dizer que a gente já falou isso em outros estudos, não quer dizer que as pessoas vão nos tratar bem, mas pelo menos a gente fez a nossa parte. Exatamente como ocorreu basicamente nesse texto aqui. E, saindo desse primeiro movimento, agora a gente entra no texto do evangelho propriamente dito, que ele é bem curtinho e, ele se alonga mais na questão das instruções dos espíritos, que aí a gente vai ter muita coisa para a gente estar debatendo aqui. Então, amai o próximo como a si mesmo. Esse capítulo em si, ele é um capítulo muito direto ao ponto, né? A gente já tem uma noção, amar o próximo como a si, ou seja, não, o que eu quero para mim, eu desejo para os outros. O que eu não quero para mim, eu não desejo para os outros. E o peso que eu que eu jogo para os outros é o peso que eu irei receber. Lei de causa e efeito aplicada diretamente aqui. Então, faça aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. É a expressão mais. Gente, eu quero dar uma parada aqui, sabe por quê? Porque o mundo hoje ele é muito acelerado e a gente não para analisar. É uma coisa que eu faço muita questão quando a gente está no centro, ou em algum lugar, porque às vezes a gente está sempre, principalmente espíritas, né, está sempre focando nos desencarnados, mas a gente acaba esquecendo dos encarnados. E tem muita gente que está passando por muita dificuldade. E aqui, nesse capítulo, talvez essa seja a cereja do bolo desse capítulo. Que assim, a verdadeira caridade, aquilo que vai te fazer levantar mesmo, não é aquela esmola material, é principalmente aquilo que você faz para uma pessoa que aparentemente não precisa daquilo, não precisa do seu dinheiro, não precisa. A gente vai discutir mais um pouco sobre isso aqui, mas é muito importante que a gente esteja atento ao nosso redor. Ao nosso redor, às vezes, tem pessoas que têm pensamentos suicidas. Teve uma vez, só a título de exemplo, para que a gente tenha dimensão disso. Uma vez eu estava fazendo um estudo e tinham muitas pessoas nesse estudo. E não foi um estudo virtual, foi um estudo físico. E eu falando, assim como eu estou conversando com vocês aqui, e no final desse estudo, a pessoa me chamou
para conversar no canto, tudo, e eu durante o estudo, eu estava falando justamente da importância da gente ter o olhar mais atencioso para as pessoas que estão ao nosso redor, seja nossos amigos, nossos familiares, as pessoas do nosso trabalho, a gente estar mais atento, a gente chama isso, até na teoria da administração, de escuta ativa. A gente tem que estar atento ao nosso redor. E aí, essa pessoa chegou para mim e falou que ela estava com pensamentos, né, suicidas, e que ela tinha decidido que ela ia cometer aquele dia, e que ela só não o fez porque ela, assistiu aquele estudo que a gente estava fazendo. Então, assim, às vezes a gente não tem a dimensão, mas às vezes a gente está ali, ó, a gente foi um instrumento de Deus para evitar uma tragédia. Então, ou às vezes a gente fortalece uma tragédia. Então, do mesmo ponto, do mesmo modo que a gente pode levantar uma pessoa, a gente pode derrubar uma pessoa. Então, é preciso ter bastante atenção em relação a isso. Mas esse ponto, como ele é o ponto-chave desse estudo de hoje, a gente ainda vai fortalecer ele. Então, aí vem aqui, ó, com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência, mais devotamento, se a gente não tem com eles? Presta atenção, o fato da gente fazer o que a gente gostaria que fizesse para conosco, não é sinônimo de que a gente vai ter a mesma moeda. Não é garantia, mas novamente um ponto que a gente já bateu já muitas vezes durante esses estudos aqui. Aos outros o direito de serem como quiserem ser, a mim o dever de ser melhor. Então, gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês, que essa é uma das máximas do evangelho: Deus vê tudo. Deus vê o íntimo de cada um de nós. Deus vê tudo. E o próprio Jesus falava isso. Feliz daquele que não é recompensado pelos homens, pela bondade que faz, porque será recompensado por Deus, e esta recompensa é maior. Então, gente, isso dá uma força para continuar na caminhada do bem e do amor, porque a caminhada do bem e do amor, às vezes, é cheio de pedras, é cheio de farpas, é cheio de feridas. E se os homens não reconhecem isso, Deus reconhece. Deus vê. Deus vê isso. Então, que eu estou compartilhando isso com vocês porque é uma coisa que, que fortalece a caminhada. Tem uma outra frase que Gandhi sempre dizia, quando Gandhi era espancado, quando Gandhi se sentia fraco na luta que ele estava tendo, né, contra o Império Britânico, e ele sempre falava: em nenhuma parte da história, em nenhum momento evolutivo da história, o amor e a verdade perderam. O amor e a verdade sempre vence. Pode demorar, eu posso não estar aqui para ver esse processo, mas nunca na história o mal venceu. Ele pode vencer ali uma batalha, mas a guerra ele não vence. Sempre a verdade e o amor vence. E era isso que fazia com que Gandhi ganhasse força e permanecesse no seu propósito. Enfim, então, logo essa parte aqui é a destruição do egoísmo, né? Quando eu miro o outro, independente do que vai ser de mim. E quando isso acontecer, né? Quando a humanidade tiver essa base, essa regra como alicerce das nossas condutas, com certeza não haverá mais ódios, não haverá mais discórdia e a Terra não vai mais ser esse plano em transição. A gente já vai ser um plano feliz.
Continuando, né, aqui também tem uma outra passagem clássica da Bíblia, né, que é aquela dai a César o que é de César, né? Só que aqui tem um detalhe, ó. Novamente, os fariseus não venceram, né, os saduceus não venceram, aí colocaram outras pessoas, os herodianos, que era um grupo político que não tinha motivação religiosa, mas tinha um interesse muito grande em formar uma aliança entre judeus e Roma. Então colocaram um terceiro grupo aí para eu ia até ser redundante, né, para tentar Jesus. E aí, né, eles vão lá, né, e perguntam, né, é lícito pagar o tributo a César? Aí a gente tem que entrar um pouco no contexto histórico. Os judeus, uma boa parte dos judeus abominavam essa questão de pagar tributos a César. Então, o que e também a partir do momento que Jesus chegasse e falasse não, não é lícito. Então, era um motivo para os herodianos colocarem Jesus contra Roma. E Jesus sabia disso. E o que é que Jesus vai responder? Aquilo que a gente já sabe, né? Dai a César o que é de César. Pede a moeda, né? O que é que tá, quem é o rosto? Gente, é de uma sabedoria muito grande isso aqui, viu? De quem é o rosto de que está aqui? Aí eles respondem, né? É de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Agora, tem um ponto importante aqui. A gente não pode. O que Jesus está fazendo aqui, ele tá expandindo esse conceito. Porque a partir do momento que ele fala, ó, dai a César o que é de César, nada mais é de um modo expandido que. Vamos ver aqui como é que eu vou explicar para vocês. É que nós vivemos em sociedade. Nós vivemos em sociedade. E essa sociedade ainda, né, tem suas regras que talvez não sejam tão justas, que é como o tempo de Jesus. Existem muitos impostos que não são justos, existem muita corrupção, existe muito dinheiro desviado, mas é um conjunto de regras e leis que regem a nossa sociedade. O que que Jesus está expandindo aqui? Que a gente respeite as regras da sociedade, mesmo que elas não sejam justas, como era o caso aqui dos tributos abusivos que César cobrava. Mas é uma regra estabelecida de acordo com o grau evolutivo daquela sociedade, que, sejamos justos, evoluiu bastante do tempo de César, mas que ainda precisa evoluir muito. O que, que Jesus está querendo dizer aqui? Não vamos, vamos em resumo, né, vamos respeitar as regras sociais. Vamos respeitar as regras sociais. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar preso a isso somente. Tem as coisas também que a gente tem que fazer do nosso espírito. Então, aquela ideia do material que é necessário para uma sobrevivência e, principalmente, o espiritual. Só para reforçar algo que a gente já falou em estudos passados, Jesus não condena, peraí que eu dou uma lida aqui, não condena você ter o gozo dos bens materiais. O que é condenado aqui é você dar mais ênfase a isso do que aos ganhos espirituais, as virtudes espirituais. É aí é que está o descompasso. Deixa eu dar uma lida aqui. Não se pode chegar a Deus se não cumprir as obrigações. Exatamente. Sim, é. A gente pode pensar por esse ângulo. Quando eu leio aqui essa ideia, é mais assim, por mais que não seja justo você ter um tributo abusivo, mas é a regra social e a gente, se é um direito estabelecido por lei,
A gente, como membro dessa sociedade, a gente precisa cumprir, sendo justo ou não. É justo tomando como base a moral daquela sociedade. Eu não sei se eu consegui ficar 100% claro, mas é, talvez revendo esse vídeo aqui algumas vezes, esse conceito vai ficar mais claro no que Jesus está querendo dizer. Jesus não está querendo incitar uma revolução, uma revolta ali entre as pessoas. Se o moral daquela sociedade ainda é aceitar tributos abusivos como César colocava como imposição, um dia não vai mais ter essa necessidade. Um dia não vai ter mais isso. Um dia a gente vai viver uma sociedade umbutu, que não dá para ficar bem se todos os meus outros irmãos não estão bem, porque todos somos um só. Então, isso aí a gente pode até discutir mais lá na frente. E agora, a gente entra na instrução dos espíritos, mas não pense que eles vão aliviar aqui, não. Aqui vai ser pedreira. Então, a gente começa aqui, Lázaro, né? O amor resume toda a doutrina de Jesus, e a gente já conceituou o amor, que eu gosto de estar frisando isso, né? Que o amor é a felicidade que eu sinto em gerar bem-estar no outro, sendo que esse ato gera mais bem-estar em mim do que se eu estivesse fazendo algo somente para mim. Então, a felicidade do outro é a minha felicidade acrescida se eu só estivesse pensando em algo que traria um bem-estar apenas para mim. Gente, esse conceito é esse conceito é realmente um conceito assim que quando a gente começar a pautar nossa vida sobre esse paradigma, pode ter certeza que os caminhos vão se abrir, que a luz vai acender e as pessoas vão começar a olhar, opa, espera aí, aquela pessoa ali está começando a entender o que o véu do esquecimento que passou sobre todos nós tentou ali dar uma camuflada. Então, ó, a lei a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. É exatamente o que eu falei, né? Ou seja, o amor faz com que o sentimento em prol de todos seja maior do que o sentimento em prol de mim. Ou seja, todos, todos é mais importante do que só a mim. E não é só em questão de importância, gente. É em questão de felicidade. Eu acho que a palavra-chave aqui que vai abrir as mentes é a felicidade. Eu me sinto melhor em fazer o bem para o próximo do que se eu estivesse fazendo a mim mesmo sozinho. É mais, se eu fosse trazer uma teoria da economia aqui, me traz mais prazer, me traz mais utilidade fazer o bem para o próximo do que a mim. Então, eu maximizo o meu bem-estar mais sobre esse contexto. Então, trazendo um pouco de economia para cá, né? Então, ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma e nem do corpo. Sinceramente, se eu pudesse resumir o evangelho, ou até mesmo como os espíritos falaram aqui, né, os ensinamentos de Jesus, é justamente isso. Não é à toa, não é à toa, gente, quando a gente vai olhar a Bíblia, no final ali, ó, Jesus sabia, rapaz, isso aqui talvez seja a última coisa que eu possa falar para os meus discípulos. Eu sou o governador do planeta, eu tenho eu estou fechando a porta, eu estou fechando a porta. O que que eu vou falar por último? Talvez eu não tenha mais a chance de falar com eles. O que que Jesus vai dizer? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E tchau, fechou a porta. Você acha que se isso não fosse a coisa mais importante,
Jesus tinha deixado para falar. Lógico, ele falou isso durante todo o caminhar dele, mas ali o último, é só a gente pensar: "Poxa, se eu tivesse a bola de cristal e soubesse que aquele seria meu último momento", e Jesus sabia, né, que já estava chegando, Jesus era um espírito crístico, sabia tudo, infalível na carne. Então, pô, o que que você ia falar se você soubesse que eram as suas últimas palavras? Você ia perguntar sobre o jogo da seleção brasileira? Não, nada contra, mas você ia ver ali que aquilo era a última mensagem que você ia deixar. Você ia deixar uma mensagem positiva, uma mensagem para cima. Então, eu gosto de de abrir a cabeça nesse princípio, porque não foi à toa. Se a gente viu aqui das tentações, Jesus, ó, pulou nesse campo minado com maestria. Você acha que no final ali ele ia falar qualquer coisa? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tá o código aí, tá o código. Se a gente quisesse parar o estudo aqui agora, parava, o código é esse. Vamos estudar o amor e vamos praticar o amor. Estudar o amor e praticar o amor. O caminho está aí. E aí a gente vai, né, avançando. Há pessoas que reagem contra a reencarnação, com a ideia. Aqui também vem um pouco de egoísmo, né? Fala assim, poxa, eu tenho ali as pessoas de minha família, então eu não quero que ninguém encoste naquelas pessoas da minha família, porque é tudo meu, então eu tenho aquele sentimento de posse. E, na verdade, a gente faz parte de uma família espiritual gigantesca. A gente tá, quando a gente compartilha do mesmo pensamento, a gente está na mesma sinergia, somos da mesma família. Então, muitas vezes, a gente é mais da mesma família do que pessoas que são da nossa própria família, que a gente nem vai ver mais quando desencarnar, e pessoas que a gente tinha uma amizade, que não estão do nosso, não é do nosso sangue, não é do nosso sangue, mas são da nossa família muito mais do que pessoas do nosso sangue. Então, esquece isso. A ideia aqui é que, no fundo, todos são da mesma família. Todos vão chegar no patamar da luz. Então, talvez a gente ainda esteja separado ali, famílias com uma moral X, famílias com a moral Y, mas no fundo é todo mundo família, é todo mundo junto. Então, essa ideia que o espírito Fenelon está querendo trazer para a gente. Então, o que é a família? Então, a família é a humanidade inteira, ele está querendo dizer. A família somos todos nós somos irmãos. Todos nós vamos chegar no mesmo lugar. Todos nós iremos habitar planos felizes. Uns vão chegar mais rápido, outros vão chegar mais devagar, mas no fundo todo mundo vai chegar. Todo mundo vai chegar. Então todo mundo vai morar na mesma casa. Então vamos ajudar. Vamos ajudar que mais cedo ou mais tarde aquela pessoa que eu deixei de lado vai ser meu vizinho. Então, para que eu vou deixar ele de lado? Não, bora comigo, vamos. Que aí lá no futuro aquela pessoa, poxa, eu lembro de você. Você estava bem mais na frente, mas você me puxou e por causa disso eu fui. Então, tem uma outra parte legal nesse slide aqui, é que no mundo superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos. Então, é um sentimento de fraternidade gigantesco, que todo mundo só quer se ajudar, então todo mundo quer, pensa assim, ó, tem algum voluntário, todo mundo levanta a mão, porque todo mundo quer fazer, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer servir, todo mundo quer servir o irmão, quer ajudar o irmão. Imagine se a Terra fosse assim, quantas pessoas com tamanha dificuldade, e todo mundo
se ajudasse, fosse para cima. Ah, não, mas ali aquele fulano está tirando proveito de mim. Que proveito de você se tá, todo mundo vai ir para o mesmo lugar? Então, são coisas que a gente precisa estar refletindo. Esse capítulo é bem reflexivo nesse aspecto. Então, não acrediteis na esterilidade, no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, tudo cede. Tudo cede. Quando o amor é verdadeiro, mesmo o espírito mais endurecido, aquela semente do bem está lá dentro, porque todos nós somos luzes. A gente é luz. Então, quanto mais amor, por mais endurecido que seja, talvez a gente não veja, mas ele vai vencer, ele vai frutificar. É o que o Gandhi falava. Por mais que ele apanhasse, por mais que ele sofresse, ele sabia que no final a verdade e o amor venceria. E venceu. No caso do Gandhi, venceu. Ele conseguiu a independência da Índia e, de um certo modo, em alguns momentos, unir povos que eram distintos. Hindus, muçulmanos, fez essa união. Enfim, vamos lá. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verás praticada na superfície a caridade, a humildade. Então, o que é que ele está querendo dizer aqui? Amai-vos, porque a terra também vai ser um plano feliz. E olha só que oportunidade que a gente está tendo. Eu sempre falo, já falei isso em estudos passados, estamos encarnados num momento crucial do nosso planeta. Estamos passando por uma transição planetária. E a gente tem que colocar a mão na consciência e se questionar. Estamos ajudando, estamos trabalhando junto com a falange do Dr. Bezerra para fazer com que esse planeta passe por esse processo de transição de uma forma menos turbulenta, ou estamos também contribuindo para uma maior turbulência nesse processo? Essa é a lição de casa para cada um de nós. Colocar a mão na consciência e falar: eu estou trabalhando em prol desse processo do bem, de uma transição, de uma regeneração planetária, ou eu estou atrapalhando, estou fazendo oba-oba, estou fazendo zoada, não estou fazendo nada, numa oportunidade dessa. É algo que a gente precisa demais pensar, demais, porque a gente vai ser cobrado. Não foi à toa, não foi à toa que a gente está encarnado agora. E com essa consciência, porque tem muita gente que está encarnado agora e não está com consciência. E inúmeros espíritos já afirmaram que, para muitos de nós, será a última chance. Muitos de nós serão, no caso, exilados da Terra. Porque, quando esse processo finalizar, não gosto de dizer datas, tem pessoas que dizem 2057, enfim, eu não gosto de cravar data, mas vai chegar um momento que, a partir de uma data específica, as pessoas que reencarnarem na Terra já não vão ter mais o que espiar. Então, a Terra vai ser um plano de provas. Ou seja, tudo aquilo que a gente tinha que pagar, a gente já pagou. Então, a gente já não está com dívida. Só que isso não quer dizer que a gente tem acesso aos planos felizes. Isso quer dizer que eu não devo mais nada, a Terra vai ser um planeta muito melhor, mas eu ainda vou ser testado. E muitas coisas. Muitos testes. Muitos testes. E aí a gente vai avançando, né, meus caros, os espíritos aqui vos dizem, por meu intermédio, amai muito a fim de ser desamado. Olha só que coisa legal. É sempre a ideia de causa e efeito. Sempre.
Eu aprendi muito isso, saindo do lado espírita aqui, indo mais para o lado empresarial. Você nunca pede antes de dar. Primeiro você dá, e depois você pede, porque você vai ter moral no seu pedido. E às vezes o pedido vai ser até a pessoa pode até não querer te dar, mas ela vai ficar constrangida por tanto que você já fez. Então, amai muito a fim de ser amado. Ou seja, você vai amar tanto, que até aquele coração mais duro vai te amar. Vai dizer: "Poxa, aquele cara é um cara tão do bem, que por mais que eu queira não gostar dele, não tem como, eu gosto dele". Então é sempre assim, ó, sempre a gente ama, 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 nunca é o contrário. E eu vejo que muitas pessoas brigam, muitos relacionamentos brigam, independente de qualquer coisa, é porque sempre espera do outro. Então o outro tem que dar o primeiro passo, o outro tem que fazer, o outro tem que vir. Não, você vai. Se o outro vir, é lucro. Se o outro não vir, Deus está vendo. Você está no lucro. Ó, se teve uma vez que uma parte que me tocou mesmo no estudo da Bíblia, foi justamente esse. Quando eu não me lembro agora o versículo, a parte, mas Jesus é questionado em relação a isso. E Jesus é claro nas suas palavras. Ele fala, depois eu posso até pesquisar e falar para vocês. Meus irmãos, se você fez o bem do fundo do seu coração e você não foi bem visto pelos homens, feliz tu és, porque você será bendito por Deus. Parece uma frase sem muita profundidade, mas engana-te quem pensa assim. Ela tem muita profundidade, porque o bem sempre vai ser pago. Sempre vai ser pago. E feliz daquele que o bem é pago por Deus. Então, ó, lógico, poxa, eu fiz o bem do meu coração, e as pessoas retribuem, maravilhoso, estamos vivendo numa atmosfera harmoniosa. Mas se não assim for, o bem nunca fica sem pagamento. Você pode escrever no seu caderno aí, o bem nunca fica sem pagamento. O bem sempre tem pagamento, porque se os homens não pagam, Deus paga. Deus paga. Às vezes você vai ver assim seus caminhos abrirem e você não sabe de onde é que vem, e é Deus provendo aí na sua vida. Então, anota bem isso que eu falei, porque eu lembro dos meus estudos assim da Bíblia, era uma parte que, que dava força, mesmo diante de pedras, de tempestades, dá força para a gente continuar quando a gente pensa sobre essa perspectiva. O bem sempre é bem visto, o bem sempre é pago, sempre. Se os homens tratam com injustiça, Deus paga com abundância. Então, a gente vai continuando, né? O amor, o homem é leal, honesto, cuidadoso com as regras, sempre está muito atento à dor dos irmãos, que eu falei aqui para vocês, né? Sempre está muito atento a isso, como é que está os nossos irmãos, como é que eu posso ser um instrumento para suavizar essas dores, é, enfim, basicamente é essa ideia que o Samson, né, está querendo trazer nesse slide. Assim, não podeis recusar os vossos irmãos que Deus liberalmente vos concedeu por quanto do vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo que necessitassem. Para todos os sofrimentos tendes, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Gente, aqui é só para fortalecer aquilo que eu já falei também em slides passados.
a gente tem que estar muito atento e muito focado no que a gente faz, porque a gente está sendo provado a todo momento. A todo momento a gente é provado. A gente faz eu nem sei como te dizer quantas provas a gente faz por dia. A gente faz muitas provas por dia, às vezes mais de 100 provas por dia a gente faz. A gente está sendo testado, testado, testado. E quem sabe Deus colocou você ali naquele momento, naquela hora, para ser aquele divisor de águas na vida de uma pessoa. Naquela hora. E chega assim, aí dá até para a gente pensar assim, ó, você está naquela hora, aí a espiritualidade toda está te vendo, vai lá, agora eu quero ver. Aí ainda fica assim brincando com o seu mentor. Vamos ver se você for um bom professor mesmo. Aí eu estou falando os espíritos, os mentores ali conversando, né? Vamos ver se é um bom professor mesmo. Olha lá, ó. Tá na prova. Vamos ver se vai tirar 10. Vamos ver se vai tirar zero. Então, assim, é uma felicidade quando Deus coloca a gente como instrumento divisor de águas na vida de uma pessoa. Fazer com que trazer bom ânimo. Pô, se fosse você naquela situação, o que que você gostaria que fizessem por ti? Faça. A gente sabe. A gente sabe o que tem que fazer. Às vezes algumas amarras sociais, algumas coisas, mas a gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe. Pode ter certeza que a gente sabe o que tem que fazer. É isso aqui que o Samson está querendo trazer para a gente. Emmanuel, agora, né? Paris, 1861. O egoísmo é o alvo, né? É para onde a gente tem que apontar. É o contrário do que a gente tem que fazer. O egoísmo é o contrário do que a gente tem que fazer. Se todos somos irmãos e a gente tem que amar o outro como nós mesmos, como é que eu vou ser egoísta? Como é que eu vou deixar você lá, ó, um trator passando por cima e eu, não, tá aqui de boa, então paciência. É o oposto disso que a gente tem que fazer. Gente, a vida é um piscar de olhos perto do que a gente vive no plano espiritual. E a gente dá uma ênfase, um impacto gigantesco a isso aqui. Isso aqui é nada perto do que a gente vive lá desencarnado no plano espiritual. É nada. A verdadeira felicidade do homem está em servir, trazer benefícios para o próximo e se alegrar por isso, mais do que se alegraria em executar ações para si próprio. Eu tenho poucos cabelos brancos, poucos cabelos brancos. Acredito que esse conceito vai ficar mais fortalecido quando, daqui a 10 anos, a gente faz uma projeção. 10 anos para trás, como eu pensava sobre o Evangelho? Uma visão muito mais imatura do que eu tenho hoje. Como eu vou projetar daqui a 10 anos para frente, se assim eu ainda estiver neste plano? Como é que eu vou projetar isso? Mas hoje, eu posso te dizer que diante dos estudos e experiências práticas que eu venho adquirindo nessa existência, que de mais precioso a gente leva na vida e o que de mais precioso a gente deve fazer e qual é a verdadeira felicidade do homem estar aqui, ó. Hoje eu enxergo dessa forma. É em servir, é em trazer benefícios para os nossos irmãos. E, novamente, a gente ainda vai reforçar isso em slides na frente, não se trata apenas de dinheiro. Não se trata. Muito, muito além disso. Os espíritos nos dizem que é muito além disso. É servir aquelas pessoas, até mesmo que, entre aspas, não precisariam de você, mas precisam. Quantas pessoas estão depressivas nos seus castelos? Muitas.
muitas. Feliz daquele que pode servir e trazer bom ânimo, independente de quem seja, porque todos somos irmãos. Não é à toa que eu deixo esse ponto aqui em negrito, porque é um conceito que cada vez mais se fortalece na minha mente, como o conceito de verdadeira felicidade da existência na Terra. Por isso que eu dou um destaque, por isso que eu peço que vocês meditem, aí não é nem reflexão, meditem sobre isso. Conversem na sua própria essência, com seu espírito, e deixe essa frase tocar você. Porque você vai ver que quando a gente coloca isso em prática, a gente não sabe como, mas os nossos caminhos se abrem, o universo começa a trabalhar para conosco. Faz o teste. É necessário que o homem também, né, se esforce para largar a couraça que cobre o coração, né, a fim de se tornar mais sensível ao sofrimento. Às vezes a gente não é tão sensível ao sofrimento do outro. Às vezes a gente está preso nas amarras. Por isso que tem uma questão que Jesus fala que também é belíssima. Na hora que ele está ali, né, pregando, e aí chegam, ó, sua mãe, né, eu não me lembro agora 100%, sua mãe, seu irmão estão ali, aí quem é minha mãe, quem é meu pai? Eu não me lembro assim 100% da passagem. Quem é minha mãe, quem é meu pai, senão aqueles que fazem a vontade do meu pai, né, de Deus. Então, senão aqueles que seguem na mesma linha. Então, isso aqui também é uma questão muito importante para a gente pensar. Então, quando o tomareis por modelo todas as vossas ações, ou seja, quando é que a gente vai tomar Jesus como modelo? Eu já falei isso também em estudos passados, que toda vez que a gente tiver dúvida, a gente pergunta para o nosso íntimo, o que que Jesus faria? A gente sabe. Tanto sabe que quando Kardec estava perguntando aos espíritos, né, poxa, se o código de ética de Deus está cravado dentro do nosso espírito, está no HD do espírito, por que que foi necessário codificar, né? Por que que foi necessário fazer, né, o Pentateuco, o Livro dos Espíritos, o Evangelho? Por quê? Porque Deus achou que o homem esqueceu. Então era só para reforçar mesmo, para lembrar, ó, isso aqui, tudo que a gente está estudando, está dentro de nós. A gente está aqui dentro, só que está adormecido. Então foi necessário ainda botar para fora, e mesmo colocando para fora, a gente ainda vê dureza nos corações, insensibilidade com a dor do outro. Ah, porque não é a minha. Um dia pode ser, um dia pode ser, um dia pode ser. Ou não. Quantas pessoas que foram milionárias, mas nunca ajudou ninguém. Muitas pessoas ao seu redor passaram fome. Em outra vida, nasceu como morador de rua. Inúmeros são os relatos disso. Então, gente, vamos trabalhar para tornarmos mais sensíveis com a dor do outro. Então, né, sedes caridosos para com todos indistintamente, não importa quem, todos somos irmãos. Esforçai-vos para não atentar no que vos olham com desdém, ou seja, não revide quem te olha com desdém, e deixai que Deus faça toda a justiça, porque Deus todos os dias separa o joio do trigo. Sem caridade, a humanidade não vai descansar, o orgulho, o egoísmo, tudo que a gente já vem falando. Enquanto isso reinar, a Terra vai ser um mundo de interesses, um mundo do mais forte, do mais esperto. Inevitavelmente, essa galera vai ser expulsa do planeta, porque o planeta vai evoluir, vai evoluir. Quer queira, quer eles queiram, quer não queiram, vai evoluir. Ou a gente entende isso e trabalha em prol, para merecer continuar, já que a gente não consegue ir para planos felizes, vamos também merecer continuar, porque a Terra vai evoluir. É melhor do que a gente ir para planos mais inferiores.
Aqui tem uma parte bem legal. Meus filhos, espírito protetor, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o destino do mundo, pretendendo-se ser lícito ocupar-se unicamente da sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre, presta atenção, tem que servir exclusivamente para o aperfeiçoamento moral. Gente, o que é que a gente vem fazer aqui na Terra? Todo mundo evoluir, principalmente moralmente. Intelectualmente também, mas principalmente moralmente. Porque, olha o que é que ele vai dizer, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Ou seja, quando a gente está encarnado, muito do que a gente sabe está fechado. Então, a gente tem mais mérito quando a gente acerta. Pense assim, você já fez a prova, então você já tem mais ou menos o gabarito ali. Aí você vai e marca tudo certinho, tal, 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 tal. Qual foi o mérito? Você pescou praticamente ali a prova. Do que você fazer uma prova que você não tem o gabarito, você fica ali, você fica na dúvida, você não sabe. Então você acerta, o ganho é muito maior. A gente está aqui na Terra para isso. Porque quando a gente desencarna, esse véu do esquecimento sai, a gente sabe quem foi quem de outra vida, como é que tá, as ligações, a gente sabe tudo, sabe o que era para fazer e não fez e chora por isso. Tenho medo disso, morro de medo disso. Então a gente sabe, ó, era para você fazer isso, isso e isso, você desviou completamente do caminho. Eu falei, meu Deus, por quê? Por que que eu desviei do caminho assim? Ou então, não, você fez certinho, rapaz, você fez o beabá certinho, você leu a tabuada certinha. Só deslizou aqui e ali, mas você foi bem. Você foi legal. E como é que a gente sabe que a gente foi bem ou que a gente foi mal? A gente sente. A gente sente. Quanto mais próximo do caminho de Jesus a gente estiver, mais próximo do gabarito a gente está, mais próximo do aperfeiçoamento moral, que é o que a gente veio fazer aqui, a gente está. Tereis, contudo, razão, se afirmastes que a felicidade se acha destinada ao homem neste mundo, quando ele não procura a felicidade nos bens materiais. Ele procura a felicidade no bem que ele faz. Aí ele está mais feliz, porque ele está acertando o gabarito. Ele está acertando o gabarito, porque o gabarito é o amor. O gabarito é o amor. Eu ainda acho, depois que eu desencarnar, rapaz, você estava falando lá naquela live que o gabarito era o amor, mas você é amor 100%? Eu ainda estou nessa construção. Eu ainda estou nessa construção. Aí eu vou falar, ó, se eu não amei 100%, pelo menos eu joguei aí, né? Eu espalhei a semente e vamos ver se alguém aqui do grupo ou alguém que for assistir esse vídeo vai amar e vai plantar, então valeu. Então, valeu a pena. Aí o espírito, tudo bem. Você passou ali na cordinha, tudo bem. Mas é isso. A gente vem se aperfeiçoar moralmente e exercitar o amor. Quanto mais a gente exercita o amor, mais questões a gente acerta nessa prova e mais rápido a gente sai da prisão que é a Terra. Já falei isso em estudos passados. A Terra é uma prisão. Jesus demorou mais de 1000 anos para condensar a luz dele para entrar nesse planeta. Por quê? Porque em clausura, lógico, tomadas devidas proporções, né? Nós também somos luzes numa proporção menor, então a gente também sofre. Quando a gente quebra esse cristal, o espírito dá aquela respirada, aliviada, que saiu da prisão. Aqui, né, a gente vai continuando, a verdadeira caridade, não aquilo que eu falei, né? Não consiste na esmola que dás
nem mesmo na palavra ali de incentivo que você dá. Então, você vai dar uma esmola e fala, não, meu irmão, Deus te abençoe, as coisas vão melhorar. Não é só isso. Não é só isso que Deus quer de você. Isso também, mas não só. A caridade sublime ali, você fazer o complementar, fazer o todo, é na benevolência também que usai para com todos. Podeis exercitar essa virtude também com seres que não vão ter utilidade à sua esmola. Não vão ter, às vezes nem precisa disso, mas precisa do seu encorajamento, precisa do seu amor e precisa da sua condução a elas a Deus. Aí você fecha o bolo. Você ajuda aqueles que também precisam do ponto de vista material. E também incentiva com palavras de consolo para aquelas pessoas que geralmente estão num sofrimento grande. Mas também aquelas que acham que não precisam. Mas que no fundo todo mundo precisa. Porque é assim que os planos felizes trabalham. Todos se incentivam, todos se ajudam e todos querem evoluir no amor. Por mais amorosos que eles já sejam, eles também querem evoluir mais. Amai-vos, pois, como os filhos do mesmo Pai. Não estabeleça diferença entre ninguém, porque Deus não estabelece diferenças. E ninguém é desprezível. Ninguém, todo mundo é importante. Todo mundo tem uma função. E toda função merece respeito. Toda função merece respeito. Porque todos são importantes. E aqui, né, um último para a gente estar fechando, é uma questão até um pouco polêmica, e o espírito, ele até fala assim, poxa, tem um espírito que ele comete crimes, e a probabilidade que, se ele for salvo, ele ainda possa permanecer cometendo crimes. Isso não é uma afirmativa, mas uma possibilidade. Então, é lícito salvar aquela vida? Então, olha só o que o Espírito vai dizer. Olha, é uma pergunta séria e que eu vou responder de acordo com o meu grau evolutivo. Ele vai dizer, quem sabe que você não foi colocado ali naquele momento, ali no último suspiro, para salvar aquela pessoa, agora sim, ó, perceba que essa parte de salvar, você está correndo um certo risco. Então, você corre o risco para salvar uma pessoa que pode cometer crimes. Aí o que o Espírito vai dizer? Uma grande lição. Vai dizer, quem garante que você não foi colocado naquele momento para salvar aquela vida e que naquele momento aquele espírito tem um sopro e consegue entender que ele estava no caminho errado. Ele consegue entender que tudo foi um erro e ele ainda tem uma chance, porque enquanto há vida há esperança, de rebobinar uma certa parte da vida e de se tornar um trabalhador do Cristo. Porque se aquele espírito, o Espírito está falando aqui, porque se aquele espírito desencarnasse naquele momento, ele não teria a chance de rebobinar uma parte da sua vida. E ele sofreria bastante no plano espiritual, nas camadas mais densas do umbral. Então, olha só que instrumento de caridade você estaria sendo, dando essa possibilidade que poderia ocorrer ou não. Agora, no final, ele fala, ouça a voz da sua consciência, independente. Por isso que eu estou falando que todos somos importantes, até mesmo os nossos irmãos que cometem crimes. Por que ele está querendo dizer isso? Se você está vendo uma situação dessa e você percebe que existe uma possibilidade de salvar, salve-o. Salve-o. É isso que o Espírito está trazendo, essa lição, justamente para mostrar que todos somos importantes. Talvez uma lição mais difícil, que exija
um preparo evolutivo maior, mas que está na conduta de que todos nós, inclusive este nosso irmão que comete crimes, um dia, inevitavelmente, ele também será nosso vizinho. Inevitavelmente, ele também será o nosso vizinho. E com isso, a gente encerra o nosso estudo de hoje, que a luz sempre esteja com todos nós.